Eu Agora não ouvi de mais. pessoas, ouvi de pessoas importantes do clube sobre Gabigol. E o que eu ouvi, qual é a ideia da diretoria do Corinthians? A ideia da diretoria do Corinthians é não avançar um sinal ou procurar o Gabigol ou ir atrás do Gabigol, como fez o Cuca ligar para o Gabigol. Por quê? Qual foi a justificativa? Eu perguntei, mas por que isso? Porque o Corinthians, a frase que eu ouvi, quando o Corinthians falou publicamente sobre o Gabigol, o presidente Augusto Melo foi mal interpretado, muita gente achou que ele já estava contratado e que já tinha proposta e que já estava discutindo salários. E não, na visão da direção do Corinthians, na visão de quem manda no Corinthians, não foi bem por aí. Eram tratativas, eram tentativas que estavam sendo feitas e que acabou não acontecendo. Então, assim, o movimento que o Corinthians pretende fazer é um movimento na contramão, é um movimento contrário hoje. Então, assim, se o Gabigol definir que não fica no Flamengo, se o Flamengo definir que não quer mais o Gabigol, aí a coisa muda e o Corinthians vai para cima. Aí o Corinthians entra forte. Porém, esse entrar forte vai depender muito do que vai acontecer nos próximos dias. Essa questão toda da vai de bet, essas denúncias, essa coisa do laranja, isso tudo tem atrapalhado muito o dia a dia do Corinthians. E eu ouvi de uma pessoa importante do clube que, inclusive, novos patrocinadores, né, patrocinadores menores, é verdade, mas importantes para o fluxo de caixa do Corinthians, deram uma segurada depois dessas notícias que foram veiculadas, principalmente as notícias aqui do Juca Kfouri. Então, o Corinthians tem estado em compasso de espera de outras receitas que podem entrar no clube. Então, assim, o que eu ouvi foi, poxa, essa situação toda está atrapalhando demais o dia a dia, não está entrando receita, me garantiram que os salários foram pagos aos atletas, o que estava devendo foi pago, né? Mas vai depender também do que vai acontecer dessa questão aí do vai de bet, do patrocinador master e de tudo que está acontecendo. O Corinthians estando em paz com essas notícias, com essas situações financeiras, e o Gabigol decidindo que não fica no Flamengo, ou o Flamengo decidindo que o Gabigol não vai renovar, aí o Corinthians vai para cima forte. Foi o que me disseram. Então é um movimento contrário. O Corinthians vai ficar quietinho, o Corinthians não vai falar nada enquanto não tiverem resolvidas essas questões. É esse o plano e é esse o panorama Gabigol no Corinthians hoje. E aí a gente viu, né? O Gil, Juliano, Renato Augusto foram liberados no final do ano passado, o Cássio foi agora, em breve Fagner e Paulinho devem partir, e é o fim de uma era, Hernan. Será que a gente pode chamar assim? Os ídolos do Corinthians, os jogadores experientes, né? O pessoal de 2012, né? Os campeões mundiais, pode acontecer uma debandada. Ontem o Paulinho entrou no finalzinho, o Paulinho tem se dedicado, o Paulinho está lá à disposição, é um cara que não fica lá no banco simplesmente por ficar solto ali, jogado, é um cara que participa ativamente, vai lá, conversa, tanto que ontem, quando o Yuri Alberto perde um gol, ele vai lá e pede explicação do Yuri Alberto. Pô, como é que aconteceu a jogada? E o Yuri Alberto explicou para ele, não, é que o jogador travou na hora, por isso que não deu para finalizar, que era para ser um gol ali, foi quase que em cima da linha. E aí o Paulinho tem trabalhado fortemente no Corinthians, né? Fala com a torcida, enfim, é um jogador que está lá entregue, mas não deve renovar o seu contrato como já estava uma renovação em andamento, muito em função do momento do Corinthians. Então o Paulinho não deve ficar. E aí eu questionei o Fagner ontem, que parou para dar entrevista, e ele estava usando a camisa 12 em homenagem ao Cássio, foi só essa partida, foi uma situação bem pontual, não vai usar a 12 daqui para frente. E eu questionei, eu falei, Fagner, você continua, vai cumprir seu contrato, pensar em renovação no final do ano, ou você pode antecipar sua saída agora na janela do meio do ano? E ele me disse, tudo pode acontecer. Aí depois ele foi falando que não depende dele, que são outros fatores, tem que ver com os empresários e tal. Aí lá no meio da entrevista ele solta uma frase que fica meio solta ali na fala dele. Ele fala, não, eu tenho um contrato e eu quero cumprir meu contrato. Então, assim, para mim,
a fala do Fagner não me dá uma segurança do tipo, olha, não, eu não quero sair, vou ficar, vou cumprir meu contrato, depois eu vou ver o que vai acontecer. Ele deixa uma coisa meio que no ar. Então, assim, não me deu convicção total de que nessa janela do meio do ano, de repente, o Fagner pode ser um jogador a sair. Basta pegar a entrevista nas minhas redes sociais. Então, é uma debandada que pode acontecer dos ídolos do Corinthians. O Ian Noah está falando aqui, quem quer o Paulinho? O Cruzeiro não, né, PVC? Nesse momento, pelo menos. Não, esse é um ponto importante. Um dos caminhos possíveis para o Paulinho seria o Cruzeiro, que já se começou a falar. Eu tenho a taxativa negativa. O Cruzeiro diz que tem zero chance de Paulinho no Cruzeiro no segundo semestre. Vamos ver o que vai acontecer. Se o Paulinho fica, se o Paulinho sai. Mas o Cruzeiro descarta de maneira veemente que o Paulinho vá para a Toca da Raposa. Sobre a questão do Fagner, tem só uma curiosidade. O time que mais jogou na história do Corinthians, a escalação mais repetida da história do Corinthians, 13 vezes, são duas. O Corinthians da Democracia Corintiana, 82, Solito, Alfinete, Mauro, Daniel Gonçalves e Vladimir, Paulinho, Sócrates e Zenon, Ataliba, Casagrande, Birubiru, e o time de 2017, Cássio, Fagner, Balbuena, Pablo e Arana, Gabriel e Maicon, Jadson, Rodriguinho e Romero, e Jô na frente. Sobram 3. Nesse momento, com 2 retornados, né? Sobram 3. Um no departamento médico, o Maicon, o Fagner e o Romero. São 3 remanescentes do Corinthians que mais foi repetido como escalação conjunta na história. O Cássio era o 4º e agora está no Cruzeiro. E você conversou também com Augusto Melo ontem, né, presidente do Corinthians. Alguma notícia que ele deu para você de bastidor? O presidente estava lá, né, não quis dar entrevista, né, não quis falar, né, muito ali nesse momento de notícias e tal. Inclusive, depois, no final do jogo, junto com outros colegas, ele passa na zona mista e dá um tchau de longe, assim, não quis parar para dar algum tipo de declaração. Mas o que eu consegui apurar, por exemplo, é que ele vai à Europa, né, nas próximas semanas, em função da venda ou não do Wesley. E aí a explicação que eu tive foi: a ideia do Augusto Melo não é vender o Wesley, o que para mim é uma grande notícia para o torcedor do Corinthians. Então, assim, é uma notícia que eu trago aqui para vocês, que o Augusto Melo, a intenção dele é não vender. Aí eu perguntei, mas qual seria a possibilidade de uma venda agora na janela? Então, assim, o que me disseram foi: o Augusto Melo só quer vender o Wesley se for algum valor fora do comum. E aí citaram nível Hendrick e tal, o Estevão, que seria algo acima dos 30 milhões de euros. 30, 35 milhões de euros para abrir conversas com o clube europeu para vender agora nessa janela. Menos do que isso, o Augusto Melo não vai vender o Wesley. Mas a comparação é perigosa? É perigosa, porque o Estevão tem 17. O Hendrick tem 17 e já joga na seleção brasileira. O Wesley tem 19. Há uma diferença, mas é só um parâmetro, não é uma ideia fixa de que tem que ser no valor do Hendrick ou do Estevão. Não. Algo nesse tipo. É uma venda fora do comum, valores muito atraentes. Então, o Corinthians venderá nesse quesito, 30, 35, para começar uma negociação. Antes disso, o Corinthians não vai abrir negócio. O Corinthians me confirma, né? Eu falei com algumas pessoas e me disseram que o Augusto Melo vai para a Europa, vai acompanhar a final da Champions, vai a convite de um dos clubes interessados do Wesley. Mas, assim, é aquela coisa, é conversar, é sentir, é o famoso olho no olho, porque as conversas que têm acontecido até agora pelo Wesley com os clubes é tudo por videoconferência. Então, o Augusto Melo quer estar lá em loco para poder olhar no olho dos dirigentes dos clubes que estão interessados para poder chegar numa conclusão. Mas, assim, ele já sai com a ideia fixa do Brasil, de que não quer vender e que para vender tem que ser algo acima dos 30, 35. E já aproveita e já vê uma partidinha, né, mais ou menos aí de final de Champions League, né? PVC, o Daniel Pomplona fala aqui,
né? Adoraria saber quantas escalações cabem na memória do PVC. Todas. Fala uma, ele vai saber. E o André Belges, para quem tem o PVC, não precisa de ar. Não precisa, meu amigo. No máximo, assim, para fazer umas piadinhas mais engraçadas. Mas, assim, na memória mesmo, o PVC bate todos os chats GPTs já criados até agora. Como disse alguém uma vez sobre mim, que eu não levei muito a bem, ele quer ser o Google. Caraca, também. Esse aí não foi tão querido, né? Bater a IA é mais legal. PVC, vamos falar da Atalanta para a gente dar a vinheta da partida? Foi uma vitória muito legal. Vamos fazer o jogo dos 7 erros? Vamos fazer o jogo dos 7 erros? Vamos ao jogo dos 7 erros. O que esta camisa tem que a Atalanta usou ontem e o que não tem? André, não ouviu? Ouvi. Ouviu, então não sei o que é. Então depois da prancheta você responde. Essa daqui é a Atalanta temporada 2019-20, quando ela foi até as quartas de final da Champions. E essa aqui é a camisa com o patrocinador que a Atalanta usou ontem na final da Liga Europa, quando venceu o Bayer Leverkusen. O que essa camisa tem da Atalanta que jogou ontem e o que essa camisa não tem? É para você responder, né? Porque eu já sei essa que ele já fez para mim. Mas enquanto você pensa, olha o que eu ganhei da minha mãe e da minha irmã, que bonitinho para este bebê, que já vem aí, uniforme completo, já vai sair da maternidade como jogador. Sem expectativa nenhuma, gente. Até a minha. Tá escrito Giroud atrás ou não? Giroud? Tá escrito. Mas foi uma vitória muito impressionante da Atalanta. É Zlatan. É Zlatan. O pequeno Zlatan. Eles Zlatanzinho. venceram a Liga Europa, o maior título da história do clube, batendo o Bayer Leverkusen, que não tinha perdido nessa temporada, por 3-0. A imagem da torcida emocionada e do Gasperini correndo na torcida aos 66 anos de idade. Foi lindo demais. E eu fiquei pensando nisso, PVC. Ele tem 66 anos. É o primeiro título da carreira dele. Ele está há 8 temporadas no clube. Tudo bem que ele deu uma revolucionada no time, que é um time ofensivo, ao contrário, né, de outros técnicos italianos, que joga bonito, que goleia, que faz a torcida vibrar. Mas é o primeiro título. Aqui no Brasil, ele teria durado quantas temporadas? Você sabe que na Europa também, né? Ele teria durado 5 jogos. Na Internacional, em 2011, ele durou 5 jogos. Na Inter, ele durou um empate e 4 derrotas e foi demitido em 2011. Um ano depois da Inter ter sido campeã da Europa. Imagina um técnico sem nenhum título aqui no Brasil. Imagina, Hernan, quanto tempo ele ficaria no São Paulo? 3 meses. Não, imagina um técnico com título. O Fernando Diniz, quando não tinha nenhum título, era cobrado porque não tinha nenhum título. Agora que ele é campeão da Libertadores, ele é cobrado porque não joga igual quando ganhou a Libertadores. Né? Não, o título do Diniz dizem que é por causa do Ener Valencia, que é uma puta de uma injustiça, inclusive, isso. Cara, é um absurdo. É isso. Aliás, hoje faz 3 anos que o Crespo ganhou o Paulistão pelo São Paulo. Exatamente hoje, 3 anos daquele título. É outro treinador também. Jovem, não sei o que, ganhou um título, ó. Brasileirão na zona do rebaixamento, pé na bunda. O Gasperini não deu certo na Internacional, mas fez um trabalho brilhante na Atalanta. Foi às quartas de final com a Atalanta, Ladea, e agora vai ao título da Liga Europa, que a Itália não ganhava nenhum título das 2 maiores competições da Europa. A Roma ganhou a Liga Conferência League na temporada passada. Mas de Liga dos Campeões, desde 2010, quando a Inter foi campeã, e Copa da UEFA, quantas escalações cabem na cabeça do PVC? Desde 99, a Itália não ganhava a Copa da UEFA / Liga Europa, quando o Parma venceu, jogando com Buffon, Thuram, Cannavaro, Sensini e Vanoli. Fuser, Dino Baggio, Bogosian e faltou um. Na frente, Hernan Crespo e Chiesa. Fuser, Dino Baggio, Bogosian e Pires, acho que era isso. Parma, 98, 99. Eu vou ter que consultar.
Perdi um. Infelizmente, não tenho essa sua memória, infelizmente. Nossa, eu daria tudo, né? Não, Hernan, imagina uma memória dessa, que beleza. Só de lembrar 2 nomes ali, já deve queimar aqui o HD. Uf, já explodi. Chat, vocês têm memória assim também, ou é uma coisa só do PVC? Mas acho que é só do PVC, né? Merece seu like em essa memória. Me avisa quando pudermos rodar a vinheta, PVC, que o JP já tá... Pode rodar? Pode Solta rodar. aí, JP. Pode rodar. A grande novidade desse jogo aqui, que a gente está vendo a Atalanta de azul e o Bayer Leverkusen de vermelho. O Bayer Leverkusen jogou de branco, mas ele joga de vermelho. O grande ponto aqui, o azul é o Atalanta ataca para cá, e o Bayer Leverkusen para o outro lado. O que é a grande novidade do Gasperini, que é uma coisa que o Abel Ferreira fez pelo Palmeiras contra o Flamengo e nas finais contra o Santos? Marcação individual o campo inteiro. A marcação individual tinha desaparecido do futebol, tirando por Marcelo Bielsa. Nos anos 80, tinha um grande debate na Itália, porque o Milan do Arrigo Sacchi marcava pressing e zona. E isso foi fazendo desaparecer a marcação individual, que era característica do futebol italiano, muito forte. Mas o Gasperini não faz simplesmente a marcação individual. Ele marca individual o campo inteiro, com perseguições individuais muito longas e sem sobra. Então, quando o Leverkusen saía jogando, ele tinha o Tapsoba e o Lukman, o nigeriano que fez os 3 gols, marcava o Tapsoba. O líbero era marcado pelo Scamacca e do outro lado o Ketelar pegava o Hincapié. Sobe, todo mundo sobe. Aí vai sobrar espaço aqui atrás, certo? Não vai, porque o lateral esquerdo, que era o Ruggieri, pegava o Stanisic. E do outro lado, o Zappacosta, número 77, pegava o Grimaldo. No meio, o Palacios, volante vermelho do Bayer Leverkusen, era marcado pelo Koop Meiners. E o Ederson anulou completamente o Xhaka. Atrás, o Frimpong, marcado pelo Kolasinac. Kolasinac fez um partidaço. O Rien, líbero, pegava o Adli, centroavante, e aqui a marcação mais delicada, porque o Dean City fazia perseguições longas, muito longas, atrás do Wirtz, que é o jogador mais talentoso no meio-campo e ataque do Leverkusen. Perseguição individual o campo todo. E quem sobrava? Ninguém. Ninguém sobra. Normalmente, quando você tem um time que se movimenta, você faz um jogador sobrar. O Bayer Leverkusen, por exemplo, o Abel Ferreira usa muito como parâmetro que o Xabi Alonso fez. O Xabi Alonso muitas vezes fez no Campeonato Alemão marcação sem sobra, mas ontem sempre sobrava um. Normalmente o Hincapié ou o Tá faziam a sobra. Um sobrava. O que é sobrar? Marca individual, marca, esse aqui faz a cobertura. Mas se passar por um, joga aqui. Jogar como o Gasperini joga é puro risco. Se perder uma marcação, vai explodir lá atrás. Mesmo assim, não sofreu gol, meteu 3-0, acabou com a invencibilidade de 51 jogos do Bayer Leverkusen e ganhou a UEFA Liga Europa, o que a Itália não ganhava desde 99 com o Parma. O Fonto, Cannavaro, Sensini e Valone, Fuser, Gino Baggio, Bogosian e Pires. É isso mesmo. Crespo e Chiesa.